Gálatas capítulo 5. Leremos a partir do versículo 14. Gálatas 5, 14 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Leia os versículos 22 e 23 em voz alta comigo, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que tenho tido de me debruçar sobre essa carta aos Gálatas, que tanto tem me abençoado. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer vida, venha trazer luz, venha abrir nossos olhos essa noite, para que possamos andar no Espírito, viver no Espírito, compreender um pouco mais do que significa para nós essa vida no Espírito Santo, e que o Teu fruto venha a se desenvolver, a crescer em nossas vidas, para que glorifiquemos ao Senhor a cada dia, enquanto vivermos nessa terra. Abençoa-nos nessa noite, Deus amado e bendito, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Hoje, amados, eu concluirei uma pequena série dentro da série maior da Epístola aos Gálatas. Essa é a terceira mensagem que eu falo sobre o fruto do Espírito. As anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você tem todos os áudios lá. Eu te recomendo a voltar e ouvir. Eu tenho sido, como disse na oração, muito abençoado em me debruçar, me aprofundar um pouquinho mais nessa epístola de Paulo aos Gálatas. Só para recordar um pouquinho algo que falei na última mensagem, seguindo o pensamento do saudoso pastor John Stott, ele fala que o fruto, e não são frutos, é o fruto, é apenas um fruto, o fruto do Espírito. Ele chama a atenção que ele é um fruto do Espírito. Então, quem gera isso em nós é o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter consciência que é o Espírito de Deus que faz com que esse fruto cresça e permaneça e floresça em nossos corações. E John Stott diz que para isso mostra que devemos ter humildade, irmãos. Porque essa é uma coisa que não depende simplesmente do meu esforço, depende de outra, e no caso do Espírito de Deus, eu devo ter humildade de entender que eu dependo do Espírito. E não só humildade, mas também fé de que o Espírito de Deus pode produzir essas 9 características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em minha vida. Então, como o fruto é do Espírito, isso demanda de mim humildade e fé de que o Senhor pode produzir esse fruto em minha vida. Mas ele é do Espírito, mas é um fruto. Então, como disse na mensagem anterior, o pastor John Stott afirma que, sendo um fruto, e uma analogia que vem da agricultura,
Quando a gente vai para a agricultura, né, quem teve a oportunidade de plantar, de repente teve uma plantação na sua casa, sabe que você precisa criar condições adequadas para que um fruto cresça, para que uma árvore cresça. Eu lembro que lá na freguesia o pastor Roberto sempre contava que uma vez ele jogou umas sementes de laranja no quintal da sua casa, e começou a vir um brotinho, começou a crescer e virou uma laranjeira. Ele começou a pegar, aí quando deu a primeira laranja, ele contou na igreja com uma alegria, a primeira laranja, ele ficou todo feliz lá. Mas tem um processo, por ser um fruto, por ser algo que frutifica, essa analogia da agricultura nos mostra que precisa de condições. Mas quais são as condições para que o fruto do Espírito cresça e se manifeste em nossas vidas? E continua o John Stott, que ele fala da importância de você preparar o terreno com uma vida de devoção a Deus. Esse fruto, ele é do Espírito, é o Espírito Santo que produz em nós. Mas nós precisamos criar condições no sentido de termos uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra, de dedicação aos exercícios espirituais, às disciplinas espirituais, pois isso assim é como se você estivesse regando, fugiu a palavra, quando você adubando o terreno do seu coração para que o Espírito Santo faça com que esse fruto do Espírito, que é um fruto, venha a crescer em seu coração. Mas hoje eu queria falar, depois dessa breve recapitulação, de que o fruto é do Espírito. Isso nos deve fazer reconhecer que o Espírito opera em nós, mas que nós precisamos ter uma vida devocional dedicada a Deus, um esforço para agradar a Deus, um esforço para tirar os nossos olhos daquilo que não agrada a Deus e focar a nossa mente, nosso coração nas coisas do alto. Eu vou citar um outro autor, o Timothy Keller, que nesse livrinho aqui é um livreto excelente sobre Gálatas. Ele fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas para você. Ele fala sobre 4 características, que ele fala assim, 4 fatos sobre como o Espírito opera o fruto em nós. Ele destaca 4 características que eu achei muito interessantes e eu quero compartilhar com vocês ainda nessa introdução. Pode colocar aí, por favor, Vitória. Eu vou colocar aqui para facilitar a gente de memorizar. Primeiro, o crescimento cristão é gradual. Primeira coisa que tem que estar em nossa mente é que esse fruto ele é gradual, como na agricultura. Volte a sua mente para você lá plantando, ou você sabendo de alguém, ou você que tem um conhecido que mora num sítio, alguma coisa assim, e planta e aquilo vai crescendo gradualmente. Você não bota a semente num dia, no outro dia você chega lá e tem uma árvore já, vai crescendo gradualmente. Assim é, por exemplo, uma batata. Se você já plantou batatas, se você já plantou tomates ou qualquer outra coisa, eu nunca plantei, mas no máximo aquele feijãozinho da escola que você bota no algodão, né? Eu nunca passei disso, infelizmente. Mas você entende que aquilo é gradual. Então o fruto do Espírito, ele se manifesta de forma gradual em nossas vidas, ele tem que se manifestar, vamos falar disso mais à frente, mas como está no primeiro tópico ali, ó, ele é gradual. Então não pense, eu acabei de chegar na igreja, eu tenho que ter todas essas características já plenamente desenvolvidas. Busque isso, mas entenda que é um processo, irmão. E como eu falei na mensagem anterior, a nossa sociedade ela é muito acelerada, a gente quer tudo para ontem, a gente quer que tudo se resolva de uma hora para outra. E se tem uma das coisas que essa pandemia, acho que deu uma chacoalhada na nossa sociedade, é mostrar que de uma hora para outra as nossas certezas acerca de coisas que nos cercam podem ruir. Então as coisas são graduais, o crescimento espiritual é gradual, não que você vai se acomodar e deixar o barco correr, mas precisamos entender, irmãos, que estamos num processo em que Deus, por meio do seu Espírito Santo, está forjando em nós o caráter de Cristo, seu Filho. Isso é um processo, então é gradual. O segundo ponto ali, ele é inevitável, irmãos. O que significa isso, ser inevitável? Ele conta uma analogia, o Tim Keller, interessante, uma história, que uma vez sepultaram uma pessoa e colocaram aquelas lápides, sabe, aquelas pedras pesadas que colocam na cabeceira da sepultura. Só que não observaram que quando colocaram aquela pedra, colocaram junto uma semente, uma bolota de carvalho, que é uma árvore muito grande. E aí fizeram um sepultamento, colocaram, a semente caiu ali, ninguém viu, e aquela pedra, sabe o que eu estou falando? Aquelas lápides, agora os cemitérios não tem muito isso, né? Mas aqueles cemitérios mais antigos, você vê uma lápide, uma pedra pesada com o nome da pessoa, algumas coisas. E passado algum tempo, aquela bolota de carvalho, aquela semente começou a crescer, e ela quebrou, ela rachou aquela pedra. Então você olhando no primeiro momento, aquela semente ali, você nunca diria que ela podia vencer uma pedra.
mais ela começou a crescer, a expandir, e ela venceu, porque o fruto do Espírito, o crescimento cristão, ele é inevitável, irmãos. E o Timothy Keller fala assim também: uma pessoa salva pela fé será alguém em quem o fruto do Espírito cresce. E eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte, irmãos: o fruto do Espírito, ele não deve, ele tem que se manifestar na vida do cristão. Não é opcional, não é uma coisa, por isso que, coitado, o pessoal deve achar que eu tenho muita raiva de psicologia, mas não tem muita não, gente, só um pouquinho. Mas assim, às vezes o pessoal fala, mas eu tenho que tratar, é meu temperamento, tudo isso faz parte. Mas a Bíblia não diz que a gente tem a opção de desenvolver isso, mas fala que é o fruto do Espírito. Se nós temos uma vida dedicada a Deus, consagrada ao Senhor, essas características terão que se manifestar na nossa vida. É algo gradual, não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas elas têm que expandir. Nós não podemos passar anos e anos e anos na presença do Senhor, na igreja, e ouvindo pregações, e lendo a Bíblia, e orando, e nada acontecer. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual, irmãos. Tem que crescer, tem que manifestar o fruto do Espírito, é inevitável. E aqui eu quero dar um desvio estratégico para falar um pouquinho, de forma breve, sobre doutrina, irmãos. A Igreja Cristã Nova Vida, a nossa igreja, alguns anos atrás, ela deu uma guinada acerca de doutrina, acerca de algumas coisas, inclusive sobre a doutrina do Espírito Santo. A nossa igreja, como uma igreja de origem pentecostal, cria, em algum momento, que o batismo no Espírito Santo era uma segunda bênção. A pessoa se convertia e ela devia buscar a Deus e buscar muito a Deus para ser batizada com o Espírito Santo. Nós não cremos mais assim. Nós cremos que todo aquele que verdadeiramente foi alcançado por Deus tem o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo não uma vez, muitas vezes. Você pode sentir a plenitude do Espírito Santo numa madrugada, como eu falava aqui, lendo a sua Bíblia de manhã na sua casa, fazendo a sua oração devocional à tarde, à noite com a sua família no culto no lar, na igreja. Você pode ser cheio do Espírito Santo muitas vezes, glória a Deus, que Deus nos encha muitas vezes, irmãos. Mas o batismo no Espírito Santo, nós entendemos hoje que acontece quando o cristão realmente é alcançado, é regenerado e o Espírito Santo passa a habitar nele. Vá comigo, alguns textos aqui que reforçam isso. 1 Coríntios, capítulo 12, eu botei ali porque eu vou passar bem rápido por causa do tempo. Mas o primeiro texto ali, 1 Coríntios 12, versículos 3, 12 e 13. Eu vou dar um salto aí. Você pode anotar se você gosta de fazer isso, mas depois eu vou passar esses slides nos grupos de WhatsApp da igreja. 1 Coríntios 12, versículos 3, 12 e 13. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém, olha isso, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E olha o que diz o versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então Paulo está falando, aos apóstolos foi dado um único Espírito, aos pastores da igreja foi dado de beber de um único Espírito, aos irmãos mais intensos na oração, aos irmãos mais fervorosos, aos líderes de ministério, não, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Efésios 1, 13 e 14, um trecho da leitura da pregação do pastor Yuri, excelente na terça-feira, se quiser depois volte lá no YouTube e assista. Efésios 1, versículos 13 e 14 diz assim, quando vocês ouviram, preste atenção, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, na conversão, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou penhor, que dizia o pastor Yuri na terça-feira, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando nós cremos, irmãos, mudando aqui de vocês para nós, quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, no evangelho que nos salvou, nós fomos selados com o Espírito Santo. E o último texto, agora não palavras do apóstolo Paulo, mas palavras do próprio Cristo, em João capítulo 7, versículos 37 a 39,
Jesus falando de algo que aconteceria, porque Jesus ainda não tinha sido morto e crucificado, nem ressuscitado, nem o Espírito Santo havia sido derramado. Mas João 7, 37 a 39, Cristo, nosso Senhor, diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, palavras de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o evangelista esclarece no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, quando Jesus foi glorificado, subiu aos céus, irrompeu aos céus em grande poder e glória, como eu falava de manhã, o livro de Apocalipse mostra isso muito claramente. O Espírito Santo logo depois foi derramado sobre a igreja, e todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Mas é uma observação, talvez você fale assim, mas eu conheço pessoas que são da igreja, que estão na igreja há muito tempo, mas não manifesta nada do fruto do Espírito. Não parece nem que é crente. Fala um monte de bobagem, faz um monte de fofoca, faz um monte de coisa errada. Como é que você explica isso? Como é que essa pessoa tem o Espírito Santo? A dúvida é se essa pessoa é cristã de verdade. O fato de alguém estar na igreja não garante que é crente. O fato de um pastor estar pregando não garante que é crente. Tem que ver pelos frutos. Então a pessoa pode estar na igreja, pode trabalhar na igreja, pode fazer um monte de coisa, né, porque a gente vê alguns frutos, mas o coração Deus que conhece. Mas se a pessoa não manifesta o fruto, o problema não é que ela não foi batizada com o Espírito Santo, o problema é que ela não é crente, ela não se converteu. Então, uma época em que houve um grande investimento em evangelismo na história da igreja, salvo engano no início do século XX, final do século XIX, não tenho certeza, começou uma teoria do crente carnal, porque começaram a pregar para multidões, grandes multidões, e pregando, e um monte de gente indo à frente, aparentemente se convertendo. Mas muitas pessoas depois voltavam a uma vida mundana que não tinha nada a ver com o evangelho. Aí criaram essa teoria do crente carnal. Não, é porque ele é crente, mas ele é carnal, ele não é espiritual. Não é nada que é crente carnal, é que não é crente. Não é crente carnal, é que não se converteu, foi lá na frente, levantou a mão, chorou, de repente dobrou os joelhos, até se batizou, fez um monte de coisa, mas não se converteu de fato. Então não é crente carnal, não é crente. Claro que existem cristãos verdadeiros que passam por momentos de crise na sua fé, momentos de dificuldade, todos nós podemos passar por isso, irmãos. Momento de dúvida, de angústia, até mesmo de uma fragilidade que leve a algum pecado, isso pode acontecer, mas se é um crente que foi realmente alcançado pelo Senhor, o Espírito Santo vai incomodar seu coração e alguma coisa vai acontecer que você, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para a presença do Senhor. Então, muitas vezes o problema é que a pessoa não se converteu. Não é que ela não tem o Espírito Santo, ela não tem, não é porque ela não recebeu e se converteu, é porque ela não se converteu e por isso o Espírito não habita nela. Então o crescimento cristão é inevitável, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo do Eterno habitando em nossos corações e em nós como comunidade também. O crescimento cristão tem raízes internas, continua o Timothy Keller, mas o que significa isso? Aí ele faz uma analogia interessante, falando de maçãs. Uma maçã não dá vida a uma árvore. Você pode pegar uma árvore e pendurar um monte de maçãs nela, que isso não quer dizer que aquela árvore está viva, a árvore pode estar morta. Mas uma árvore viva que dá o fruto. E muita gente confunde fruto com dons. Eu tenho falado sobre isso também. Tem pessoas que manifestam dons do Espírito, mas às vezes não são sequer cristãs. Mas como assim? Vai lá em Mateus capítulo 7, não agora, mas se quiser faça isso na sua casa. Jesus falará no último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as pessoas vão falar: mas eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz e aconteci, curei enfermos. Então dons não são sinais garantidos de que uma pessoa foi alcançada verdadeiramente pelo Senhor, mas o fruto é que nos garante isso. E olha o que diz o Timothy Keller: temos a tendência de ver os dons como sinal da obra do Espírito em alguém, mas a Bíblia nunca faz isso, ele é bem firme. Judas, olha o exemplo que ele dá, ó. Judas e o rei Saul, lembra de Saul? Foi o primeiro rei de Israel. Foram usados pelo Espírito para profetizar, realizar milagres e assim por diante, mas não tinham o coração renovado pelo Espírito. E ele continua:
ser de fato conduzido pelo Espírito é desenvolver o fruto do Espírito que estamos falando. Dons podem ou não operar a partir de um coração transformado pela graça, mas o desenvolvimento do fruto do Espírito só pode acontecer em um filho de Deus. Então, uma pessoa que não seja realmente filha de Deus pode até manifestar os dons, mas o fruto verdadeiramente do Espírito Santo, somente aqueles que foram alcançados verdadeiramente pela graça de Deus. Então, por isso que ele diz que o fruto é gradual, é um crescimento que vai acontecendo, que o fruto é inevitável, porque o Espírito Santo habita em nós e ele produz o fruto em nós, mesmo com as nossas falhas, que ele é interno. Pode ter uma manifestação externa de você orar por pessoas serem curadas, você manifestar dons de língua, discernimento de espírito. Nós cremos nisso, que Deus ainda concede esses dons no dia de hoje. Pode acontecer tudo isso, mas o que vai comprovar que realmente somos filhos de Deus, alcançados pela graça, e que o Espírito habita em nós, como habita em todo cristão verdadeiro, é o fruto do Espírito manifesto em nossas vidas. E por fim, ele diz que o crescimento cristão é simétrico. O que é simétrico, irmão? Eu que trabalhei com projeto há muito tempo, simétrico é se você botar uma linha no meio, por exemplo, essa laje aqui, esse teto, ele é simétrico, pelo menos aqui na parte que nós estamos. Ele tem uma viga central e umas vigas atravessando ali. Então, se eu botar essa viga central aqui no meio, o que acontece para um lado é igual para o outro. Mesmo as vigas que estão para um lado, estão para o outro. Isso é simetria, as coisas crescem por igual. Então, o que ele quer dizer quando diz que o crescimento é simétrico? Que o fruto tem que crescer na nossa vida como um todo, irmãos. Um cristão verdadeiro não pode falar, não, eu tenho amor, eu tenho alegria, mas eu não tenho domínio próprio. Isso aí não é para mim. Esse fruto eu não tenho, já está errado porque não são frutos, é um fruto só. Ah, não, eu tenho domínio próprio, tenho mansidão, mas alegria eu não tenho. Ah, não consigo ter alegria, não tenho prazer nas coisas de Deus, não tenho prazer na Bíblia, eu acho legal quem tem, mas para mim isso aí não serve. Não pode, a gente tem que orar a Deus para que tudo cresça. É claro, certo é, irmãos, que algumas coisas a gente vai ter mais facilidade, até por uma questão de temperamento. Tem pessoas que são mais mansas no lidar com o outro. Tem pessoas que têm mais domínio próprio já por temperamento. Tem outras que são mais esquentadas, mas manifestam mais amor pelo outro. Tem pessoas que têm mais alegria, mas que não têm paciência com o próximo. Então é certo que as características aparecem de forma diferente, a gente tem que desenvolver. Mas tem que crescer tudo, irmãos. Não cola esse papo de que não, são 9, 3 eu estou legal, 4 mais ou menos, e as outras 2 não dá para mim não. Papo furado. Com todo o amor no coração, toma vergonha na cara e busca desenvolver as 9, que é isso que Deus quer para a tua vida. O fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto, ele é um só, irmãos. Então é um fruto e tem que crescer tudo na nossa vida. Ah, mas é difícil, eu não vou conseguir. Preciso te dizer uma coisa, você não vai conseguir mesmo não, porque o fruto é do Espírito. O máximo que você vai fazer é preparar o terreno para que o Espírito faça isso brotar na tua vida. Mas se você estiver disposto a isso, se você se dedicar em oração à palavra, se você fizer o pouco que nos cabe, embora a salvação seja pela graça, a santificação é um processo no qual nós participamos, irmãos. Não para sermos salvos, porque não daria para fazer nada para ser salvo, aí já era. Se a gente tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, essa conta não fecha. A gente nunca, como eu falei na aula de escatologia hoje de manhã, é como se eu fosse numa loja de carros importados e chegasse lá com uma nota de R$10 e falasse, eu quero comprar uma Ferrari. O cara ia olhar para minha cara, sai daqui, tu está querendo pedir dinheiro emprestado? Não, eu quero comprar uma Ferrari com R$10. O cara fala, sai daqui, R$10 tu não compra nada. Não compra nem o perfuminho que a gente bota nos carros. A gente querer comprar a nossa salvação com os nossos atos é a mesma coisa, a gente não tem como, irmãos, porque a gente não tem poder, nós não podemos, nem dando a nossa própria vida, a gente poderia salvar, a gente precisa de um substituto, e esse substituto é Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, verteu todo o seu sangue precioso, o justo pagando pelos pecadores, e Deus prova o seu amor para conosco, como diz Romanos 5, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não dá para a gente se salvar. Agora a santificação é um processo, em que nós precisamos trabalhar, mas o fruto é do Espírito. Você não vai conseguir, mas nós podemos buscar a Deus, uma vida dedicada a Deus, e clamar ao Espírito que manifeste esse fruto em nossas vidas. Então, concluindo, só uma revisão dessa longa introdução, o crescimento cristão é gradual, não saia daqui hoje pensando, meu Deus, eu tenho que amanhã acordar com tudo assim, ter amor, alegria, paz, mansidão, paciência, longanimidade, amabilidade, bondade, né? Mansidão, domínio próprio, tudo de uma hora para outra, é gradual,
o Espírito Santo vai manifestando em nossas vidas aos poucos. Mas é inevitável, porque o Espírito Santo tem que trabalhar na vida de um cristão verdadeiro. Ele tem raízes internas, ele é muito mais de caráter interno do que externo, embora se manifeste externamente também. E ele é simétrico, tem que crescer tudo junto. Tem que crescer tudo junto, irmãos. Ah, mas não é fácil. Mas ninguém te falou que seria, eu também não acho que não. Mas eu sei que Deus é poderoso para produzir isso para a glória do seu nome em nossas vidas. Na mensagem anterior, eu falei sobre amor, alegria e paz. E eu segui a divisão do pastor John Stott, que ele coloca, ele dividiu, ele falou, toda a divisão é artificial. Paulo não fala que deve dividir assim ou assado. Mas ele fez uma divisão didática para nos ajudar a entender. Ele falou que amor, alegria e paz parecem dizer muito respeito acerca da nossa relação com Deus. Porque nós temos o amor de Deus, porque Deus é amor, e devemos manifestar esse amor pelo próximo. Nós temos paz com Deus, e essa paz Cristo que nos dá. Jesus falou, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. E nós temos a alegria do Espírito Santo, e exultamos em Deus mesmo em meio às maiores dificuldades da vida. E aí o John Stott dividiu os demais 6 em 2 grupos. O primeiro diz respeito à nossa relação um para com o outro, e o outro diz respeito a nós mesmos, como nós vivemos, como nós manifestamos o fruto em nosso íntimo. Então, primeiro ponto aqui, o fruto em nossa relação com o próximo. Falarei de paciência, Paciência, amabilidade e bondade. E aí, para facilitar também, ficar mais didático para a gente memorizar, eu coloquei nos slides, porque o Timothy Keller, ele fez algo interessante, que ele botou uma definição e mostrou uma falsificação, porque às vezes existem falsificações, irmãos. O fruto do Espírito, ele é muito bem definido, mas às vezes parece que é e que não é, e você vai entender isso agora, espero em Deus. Primeiros 3 que dizem respeito à nossa relação com o próximo. Paciência. Oh, glória, isso aí, hein? Definição do Timothy Keller: capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça. Achei isso ótimo, né? Que é a paciência? A capacidade de enfrentar as lutas e desafios sem perder a cabeça. O oposto, ressentimento contra Deus e contra o próximo. Você fica ressentido contra o próximo e contra Deus mesmo, muitas vezes. Falsificação, cinismo e indiferença, pequeno demais para me importar. Isso aqui é aquela pessoa que você fala, fulano é muito paciente, nada tira ele do sério, nada o abate, ele não fica nervoso com nada, ele não é paciente não, ele é indiferente, não está nem aí para você. Pode pintar o set, sei lá, fazer alguma coisa, não sei se essa expressão é adequada. Você pode fazer o que for na frente da pessoa, pode xingar a mãe dele, que ele não está aí, mas ele é um poço de paciência. Ele não, ele é um, sei lá, um boneco do posto, sei lá, alguma coisa que fica fazendo assim, não serve para nada. Não tem sentimento, é um apático. Isso não é paciência, isso é apatia, é cinismo. Aí se você for perguntar para a pessoa, você não ficou nervoso que o cara falou isso, a mulher falou aquilo com você? Estou nem aí, nada me abala. Isso não é paciência, isso é indiferença, é diferente. O fruto do Espírito é paciência, porque o cristão não pode chamar mal de bem. Isso não tem problema não. Xingou minha mãe? Não tem problema não. Falou mal da minha esposa? Falou alguma coisa que me ofendeu? Não, tem problema sim. A gente tem que chamar aquilo que tem problema com o nome que tem. Não pode falar que não tem problema quando tem. Se tiver problema com alguém, chama o cara e fala, isso aqui tem problema, mas eu te perdoo. Mesmo você tendo feito uma coisa que tem problema. O perdão não é você pegar e falar que não tem problema. É você falar, tem problema, mas eu decido te perdoar, porque Cristo me perdoou na cruz. E o que eu fiz para Deus tem problema, mas Ele decidiu me perdoar. Então o que você fez para mim tem problema, mas eu vou te perdoar. Então paciência é você identificar o problema. Não é você jogar a poeira para baixo do tapete, mas você saber que tem coisas que são mais importantes se você enfrentar sem perder a cabeça. O outro aí, amabilidade, a 5ª característica do fruto do Espírito, ou benignidade. Aí o Timothy Keller define, capacidade de servir ao próximo de maneira prática e sensível, você agir de forma amável para com o seu próximo. O oposto é inveja. E esse aqui, irmãos, oh meu Deus, incapacidade de alegrar-se com a alegria alheia. Você nunca sentiu isso, eu nunca vi ninguém assim? Acontece tudo de bom com a outra pessoa e a pessoa verdade, legal, morrendo de inveja dentro do coração. A amabilidade é você se alegrar com a alegria do outro, irmãos. Muita gente lembra do versículo lá de Romanos que fala, chorai com os que choram. Aí vai num sepultamento, num momento difícil, você abraça a pessoa, chora, e deve fazer isso, irmãos, faça isso mesmo, a Bíblia nos ordena isso. Mas o mesmo versículo que fala, chorai com os que choram, fala, alegrai-vos com os que se alegram. Às vezes é muito mais difícil, irmãos. Fala a verdade.
Que aí vem aquela invejazinha, mas por que ele ganhou isso e eu não ganhei? Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ela tem, sei lá, por que ela tem alguma coisa que eu não tenho? Por que ele tem alguma coisa? Por que a família dele, né, é mais bem-aventurada do que a minha? Então, a amabilidade diz respeito e é fruto do Espírito, característica do fruto do Espírito, nós servirmos ao próximo e nos alegrarmos com a alegria do outro também, irmãos. E a falsificação, boas obras para parecer bondoso. Sabe aquele cara que está rindo para você, mas no fundo ele está querendo te matar? Olha, eu gosto muito de você é muito legal. Olha, eu estou tão feliz, você não sabe como eu estou feliz de ver a prosperidade na sua vida. No fundo ele está pensando, miserável, eu que merecia estar assim, esse miserável está ganhando tudo. Isso é falsificação da amabilidade, irmãos. A amabilidade do Espírito é você de fato amar e se alegrar e servir ao próximo com sensibilidade de forma prática, porque a Bíblia é muito prática. Lá em João fala que não adianta a gente falar, ver o irmão com fome, passando necessidade, frio, você falar, eu te amo no Senhor, segue teu caminho e não ajudar nele. A gente tem que amar não só de palavras, mas de fato, de atos e de verdade. Então, paciência. Só paciência já dava para a gente ficar aqui uma noite inteira orando, pedindo a Deus e graça para ter. Amabilidade, uma demonstração de amor, de benignidade para com o próximo. Bondade. Definição, integridade. Aí olha que interessante que o Timothy Keller fala. Ser a mesma pessoa em qualquer situação. Será que a gente é aquela pessoa que na igreja é uma coisa, em outras situações é outra, ou então você é bondoso só com quem te agrada ou quem pode te dar alguma coisa em troca? A bondade que vem do Espírito Santo em nossos corações é uma bondade para com o próximo, seja quem for o próximo. O oposto. Ser sempre verdadeiro, mas nem sempre amoroso. Sabe o super sincero? Conhece alguém super sincero? Eu conheço alguns. Eu falo mesmo, me dá na cabeça, eu falo mesmo, que eu não, como é que fala? Eu não sou baú para guardar segredo, eu abro a boca e falo mesmo, e se não gostar, não estou nem aí. Fruto do Espírito nos ensina a ser super sinceros, a gente tem que falar as verdades, irmão. Mas tem hora que você não tem que falar nada, tem que calar, ficar quietinho na tua. Super sincero, a Bíblia não fala que a gente tem que ser super sincero, não. Diz que a gente tem que falar a verdade em amor. Então temos que falar a verdade, mas em amor. Falsificação, desejo de livrar-se de um peso para se sentir bem ou parecer melhor. Quer ver um exemplo prático disso? Você está na rua, alguém vem te pedir dinheiro. Você não está afim, você pega R$2, assim, tipo assim, só falta jogar, vai, some daqui com esse dinheiro, eu não quero te ver nunca mais, mas você faz aquele sorrisinho. Isso dá bondade, irmão. Isso é vontade de se livrar de alguém te pedindo dinheiro nas tuas costas. A bondade, ela pode se falsificar dessas coisas, mas a bondade que vem do Espírito Santo é você ser uma pessoa boa em qualquer situação. Seja o mendigo carecendo de alimento que te pede algo na rua. Claro, tenha discernimento. Estou dizendo que você tem que dar dinheiro para todo mundo na rua, não. Eu até sou mais favorável de você dar um prato de alimento, dar alguma coisa, até porque você pode estar alimentando o vício de uma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando você ter bondade, enxergar um mendigo que está na rua, um funcionário de algum lugar que você foi comprar alguma coisa, com a mesma bondade que você enxerga o presidente da empresa onde você trabalha, que você enxerga a pessoa que você tem mais respeito e mais admiração na sua vida, e você manifestar a mesma bondade, independente das circunstâncias. No ônibus, no BRT lotado, você viu a velhinha, você não fecha os olhos, finge que está dormindo, você levanta e deixa ela sentar no teu banco. Mole não, varão. Eu peguei pouco BRT, já peguei, mas peguei muito metrô. Quem andou de metrô sabe do que eu estou falando. Então, as primeiras coisas, irmãos, que John Stott salienta aqui, que diz respeito à nossa relação com o outro. Já falamos de amor, alegria e paz na mensagem anterior. Paciência, amabilidade e bondade. E aqui fica muito claro o contraste com as obras da carne. Volte lá onde nós lemos no início. Eu comecei lendo do versículo 14 que fala: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele vai para o versículo 19 falando das obras da carne. Começa com 3 de cunho sexual: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 2 de cunho cultico pagão: idolatria e feitiçaria. Parêntese. Só lembrando que na mensagem anterior, no domingo anterior, domingo passado o irmão Giovanni trouxe uma mensagem muito abençoadora sobre João capítulo 17, mas eu falei que tem muito crente, embora idolatria e feitiçaria aqui
esteja falando acerca de cultos pagãos, tem muito crente em igreja hoje que é idólatra, que idolatra pastor, que idolatra pregador, que idolatra cantor. Isso é idolatria, não deixe isso entrar na tua vida. Ah, mas eu não posso ouvir uma pregação, uma música? Pode, não tem problema nenhum, mas não idolatre ninguém. Uma vez eu vi um cantor num shopping aqui do Rio de Janeiro, ele é de São Paulo, e ele está se envolvendo com um pastor figura, e eu já vi até que ele está na igreja dele, e esse pastor aí é furada. Aí eu ia falar para ele, é um cantor conhecidão, eu falei, pô, o cara nunca me viu na vida. Falei, se Deus me der a oportunidade de falar com ele, não vou nem me apresentar. Vou lá, ô fulano, Deus te abençoe, cuidado com o cicrano, que esse cara não é de Deus não, tu está indo para a igreja dele, tu vai se dar mal, e ia embora. Só que aí eu estava com uma criança, irmão. Sabe quem é, né? Com uma criancinha que tem uma rodinha na perna. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale com esse homem, eu vou falar. Ele pode me xingar, me dar um tapa, ele não sabe quem eu sou, de onde eu vim. Vai para mais um crente maluco que fala besteira para os outros. Ou então, de repente, o Senhor vai estar alertando para ele, porque eu acho que ele está indo para uma furada. Mas aí, de repente, passou um garotinho assim, cabecinha redondinha, correndo. Aí eu tive que correr atrás dele, do Daniel, meu filho, né, sempre correndo, e aí não consegui falar com o cantor, que o Daniel não deixou. Mas eu falei, se o senhor quiser que eu fale com ele, eu vou falar. Porque eu até por amor ao irmão, porque eu acho que ele está entrando mó furado, achando que está arrebentando e está se envolvendo com gente complicada. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes você vê um cantor num shopping, alguma coisa, se você vê o Cristo no trono, como viu Estevão antes de ser apedrejado, você não vai ter a reação que você tem quando vê um cantor, uma cantora, ou um pregador famoso. Não pode ser assim, irmãos. Isso é idolatria. Então, embora o contexto aqui seja de culto pagão, há muita idolatria nos arraiais evangélicos e muita feitiçaria. Pessoas que vão para a igreja, igual os feiticeiros vão para os centros de umbanda, de macumba, para fazer alguma coisa, para buscar o benefício apenas. Mas esse não é o foco são os que vêm depois. E alguns dele aqui contrastam muito com o fruto do Espírito, com essas três características que falamos há pouco. Falamos de paciência, amabilidade e bondade. E aqui nas obras da carne, depois que fala de feitiçaria, ele fala de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez e orgia também é um outro contexto, mais para aqueles que se entregam aos prazeres da carne. Agora, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja pode estar presente na vida de uma pessoa religiosa. De alguém que vem à igreja todo domingo, toda terça-feira, que faz suas orações e tudo, mas nutre ódio no seu coração, nutre inveja, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Então, paciência, amabilidade e bondade, elas vão diretamente contra, pelo menos 4 dessas características. A discórdia, que se você tem paciência e é amável com o outro e é bondoso com o outro, você não vai suscitar discórdia. A ira, as dissensões e facções, que são pecados no relacionamento para com o outro. Então, se formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos dar vazão a essas obras da carne. Mas, seguindo o pensamento de John Stott, ele fala dessas 3 que dizem respeito ao nosso relacionamento, paciência, amabilidade e bondade, e as últimas 3 características do fruto do Espírito que dizem respeito à nossa vida íntima, irmãos, que são, a saber, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o que é fidelidade? A palavra aí, fidelidade, ele define aqui, tem o sentido de lealdade. Fidelidade aqui não é alguém que tem fé, mas é alguém que é confiável. Alguém confiável e fiel à própria palavra. Um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, que manifesta o fruto do Espírito Santo, ele tem que ser uma pessoa confiável. Não tem que ser uma pessoa que você fala uma coisa, às vezes íntima, de cunho pessoal, e daqui a pouco ela está contando para outra. Sabe aquele irmão que fala, não, deixa eu te contar uma coisa só para você orar pelo irmão. Fala, então eu vou orar pelo irmão, não precisa me contar nada não. Eu vou só orar por ele, me diz o nome dele que tá bom, não quero saber o que está acontecendo não. Cuidado com isso. Então, é uma pessoa confiável que você abre a sua vida, você abre o seu coração, compartilha algo, e essa pessoa realmente é uma pessoa leal, que não vai abrir sua vida para o outro, uma pessoa que vai guardar os seus segredos que precisam ser guardados, e vai apresentar a quem deve ser apresentado, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, uma pessoa que fala e cumpre. O cristão, ele tem que ter palavra, irmãos. O cristão não pode falar é X e chega na hora lá é Y. A gente tem que falar e fazer, ou não fala. É melhor não falar. Eu falo isso, eu tenho cuidado comigo mesmo, porque a gente, às vezes, na empolgação, né? Aquela coisa de gente boa, vamos fazer isso. Aquela coisa que a gente tem mania carioca, né? Vou na tua casa tomar um café e nunca vai. Cuidado. Esse é um exemplo bobo e a pandemia até tem prejudicado a isso. Mas o que você fala, para usar o jargão popular, se inscreve?
Se alguém pegar suas palavras e escrever, depois apresentar para você, o que você fala se escreve. Isso é lealdade, é fidelidade, é você ser uma pessoa de palavra, uma pessoa confiável. E isso está no pacote do fruto do Espírito. E talvez você esteja se pensando assim, mas eu achei que ser espiritual, ser cheio do Espírito Santo, era falar em línguas, era orar e as coisas acontecerem. Tudo isso pode acontecer e pode ser um sinal de que você é uma pessoa transformada pelo Espírito. Mas também pode não ser. A característica que garante uma obra poderosa do Espírito Santo em nossas vidas são essas características. Ah, mas isso é muito simples. Eu não vou poder gravar um vídeo no YouTube mostrando como eu sou confiável, como eu sou amável, como eu sou bondoso. Mas quem te disse que você tem que gravar vídeo no YouTube para ficar mostrando sua vida para os outros? Quem tem que ver sua vida é o Senhor. E se isso estiver sendo produzido na sua vida, Ele vai se agradar da sua vida, e isso deve nos bastar. O oposto, ser oportunista. É aquela pessoa que se aproxima de você, aparentemente por lealdade, mas na verdade ele está querendo se aproveitar de alguma coisa de você. Amigo, entre aspas, só nos bons momentos. Já viu? Quando você está cheio da grana, cheio de coisas boas, não sei o que, tem um monte de amigo, todo mundo está contigo. Quando a coisa aperta, pipoca todo mundo. Ah, eu estou ocupado, não vou poder falar contigo hoje. Ah, minha agenda está cheia. Ah, eu queria muito conversar contigo sobre seus problemas, mas infelizmente não vai dar hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um ano. De repente, quando as coisas melhorarem para você, se você tiver dinheiro para me pagar uma pizza, eu não vou ter. Só falta te falar isso, né? Por quê? O oposto de alguém confiável é alguém que só se aproxima por interesse nos momentos difíceis. E a falsificação, segundo Timothy Keller, é ser amoroso, mas não ser verdadeiro. Porque nós precisamos ser verdadeiros e amorosos, nem verdadeiros sem amor, nem amorosos sem verdade. Então, fidelidade é alguém que espera, que manifesta confiança, alguém confiável, e devemos ser assim. O penúltimo, mansidão. Definição, humildade e abnegação. Lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele está citando o Salmo 37, que é um salmo em que o salmista fala com Deus, que ele mostra como devemos confiar em Deus, mesmo vendo a prosperidade do ímpio. O Salmo 37 é aquele que fala, confia no Senhor, e o mais ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, versículo 5, no versículo 4 fala, deleita-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o contexto ali é do cara que está vendo o ímpio prosperando e ele não prosperando. Mas o manso, ele espera em Deus. O manso, ele herdará a terra, porque não vale a pena você brigar, você se estressar por alguma coisa, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A gente tem que esperar e confiar no Senhor. A terra nós vamos herdar, irmãos. E se não a terra nessa vida, a vida eterna, que é melhor do que qualquer coisa que tenhamos nessa vida. O oposto, o cara que se sente superior, sabe, aquele que nada afeta ele, mas não é porque ele é manso e bondoso, não, é porque ele se acha melhor do que os outros e não esquenta a cabeça para ninguém. A falsificação, o complexo de inferioridade, outro extremo. A pessoa não é mansa, você fala assim, você não presta, não fale isso, tá? Só um exemplo, também não vou falar isso. Você não presta, você não vale para nada, você... já que eu estou falando assim, você é um idiota. E a pessoa, tá bom, mas ela não é mansa, ela se sente pior do que os outros. Está errado também, irmãos. Deus nos amou, você tem que se sentir amado, você tem que se sentir amada por Deus. E o manso, não é que ele é um capacho, que as pessoas pisam nele, ele aceita tudo. O manso, ele sabe reagir com mansidão e se posicionar quando necessário, mas sem perder a cabeça. Então isso, assim como o aspecto que eu falei antes de fidelidade, diz respeito mais a nós mesmos. Está entendendo a divisão que o John Stott fez? Paciência, amabilidade e bondade são coisas que eu vou manifestar com o meu próximo. Agora, fidelidade é uma coisa minha. Ou eu sou confiável, ou eu sou uma pessoa leal, ou eu não sou. Isso não tem nada a ver com o próximo. Vai ter a ver quando o próximo vier se relacionar comigo e encontrar essas características de mim. Ou eu tenho mansidão e reajo diante das agrúrias, das dificuldades da vida de forma mansa e tranquila, ou não vou ter. Mas isso é uma característica que o Espírito Santo precisa produzir em mim para que eu reflita ao lidar com as pessoas. E o último, domínio próprio. Essa definição eu achei brilhante. Capacidade de colocar o importante acima do urgente. Eu falei muita coisa, eu vou passar esses slides se vocês quiserem rever depois, mas tem uma coisa que eu queria que ficasse marcada na nossa mente, no nosso coração, é isso. Pense em domínio próprio, é a capacidade de distinguir o que é importante do que é urgente. Então, eu vou brigar com alguém, vou me estressar, mas há algo mais importante, que é eu manifestar o fruto do Espírito e ganhar aquela pessoa para Cristo, de certa forma, testemunhar do poder do Evangelho.
Alguém me deu uma fechada na rua, mas eu não sei se esse cara aí que está dirigindo outro carro está armado, se ele está nervoso, se ele está bêbado, se ele está estressado porque perdeu um ente querido, porque está passando um problema pessoal e de repente tem uma arma, vai sacar uma arma e vai me matar. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho irmãos que eu zelo pela vida deles. Então, às vezes sobe o sangue, fica fervendo, mas a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Eu tenho algo mais importante do que o urgente, que é brigar com o outro motorista do carro, que é guardar a minha vida e a minha família. Então, domínio próprio diz respeito a você saber: não, eu vou me segurar aqui, porque tem uma coisa mais importante que justifica eu não fazer isso que eu ia fazer. A falsificação, força de vontade baseada no orgulho, necessidade de se sentir no controle. É aquele cara: não, eu não reagi, mas é que no fundo ele se acha muito bom. Ele acha que não reagiu a alguma situação e demonstrou mansidão, mas porque ele é melhor do que os outros. Isso é orgulho, isso está errado. Então, a mansidão, o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nós, nós temos que engolir a seco. Às vezes você fica irritado, no relacionamento, estamos, alguns casais aqui fazendo um curso de noivos, a gente fala sobre conflitos, resolução de conflitos, e eu sempre falo para os noivos uma palavra de muito ânimo assim: não existe casamento perfeito, você vai ter problemas no seu casamento. Para você começar bem animado, principalmente para aquele que não casou ainda. Pensa duas vezes, mas se você perguntar minha opinião, eu recomendo que você case. Mas casa sabendo que você vai ter problemas. Não existe casamento perfeito, como não existe igreja perfeita. Estou pensando em ir para a igreja do Anil, porque eu acho que é a igreja perfeita. Nem entra, pode voltar pela porta. Porque não existe igreja perfeita, não existe casamento perfeito, não existe pastor perfeito, não existe diácono perfeito, não existe nada perfeito. Agora, existem igrejas saudáveis, existem casamentos saudáveis, e nós podemos trabalhar em prol disso. Então, irmão, você vai passar por problema, alguém vai pisar no teu calo. Às vezes a sua amada esposa, ou o seu querido marido, ou o seu filho que tem uma rodinha no pé. Alguma coisa vai... Vocês acham que é fácil, irmão? Aqui na igreja é uma beleza, correndo, blá, 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 blá. Que bonitinho, que bonitinho. Quero ver você achar bonitinho meia-noite na tua casa, ele subindo no sofá, pulando tudo. Quero ver tu achar bonitinho. Mas eu amo, é uma benção, irmão. Meu joelho não gosta muito não, tá abrindo o bico aqui, mas eu sou uma bem-aventurado de ter, e a outra que não dorme. Eles estão fazendo escala, irmãos. Eu estou falando com a Tati, eles estão fazendo escala, eles estão combinando. Um dormiu, o outro acorda. Daniel dorme, Raquel acorda. Aí passa a madrugada toda, às vezes a Tati, tadinha, 5 horas, hoje, 7 horas da manhã acordando para vir para a igreja. Aí a Tati acordada: e aí, como é que foi a noite? Péssima. Aí quando a bolinha lá, a Raquel apaga, Daniel: oi, papai. Já era, mano. Ai, mano. Estão fazendo escala, mas é bênção, glória a Deus que eu tenho filhos, eu sou um bem-aventurado. Se vier mais um, eu estou feliz da vida. Vou dormir mal, o joelho vai estourar de vez, né, Alan? Vai vir um Alanzinho aí também para alegrar a garotada, e vamos embora, varão, é bênção. Mas você vai ter que ter domínio próprio, vai ter que ter mansidão, vai ter que ser confiável, especialmente para os seus filhos. Isso é bênção, irmãos. Então, concluindo, se aqueles que vimos antes, isso da escala é engraçado. Eu já falei para os irmãos lá em casa, a gente ri muito, eu e minha esposa somos muito divertidos. Que bom, né? Melhor assim. Mas se os anteriores, paciência, amabilidade e bondade, contrastam com as obras da carne de discórdia, ira, dissensões e facções, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio contrastam com outras obras da carne que estão aqui também nos versículos 19 e 20, a saber, ódio, ciúmes, egoísmo e inveja. Se isso está na tua vida, peça hoje ao Espírito Santo para que limpe teu coração disso, e que o fruto do Espírito venha a florescer, que o fruto do Espírito crescendo em nosso coração, andando no Espírito, nós não daremos vazão à nossa carne. Pode tirar. Obrigado, Vitória. E para concluir, irmãos, já caminhar, teremos a ceia do Senhor. Os versículos 24 e 25 fecham com chave de ouro essa parte. O 26 eu vou deixar para emendar com o capítulo 6. Mas o 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E o 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E colocando isso aqui no contexto de toda a Epístola de Gálatas, como temos visto desde o final do ano passado, lembre-se que Paulo chama a atenção para o pecado do religioso e para o pecado do libertino. É muito fácil a gente falar: o cara que
trai a sua esposa, aquele meu colega de escola que tem uma vida promíscua, aquele que usa drogas, que bebe, que enche a cara, esse aí está longe de Deus, e é verdade, e precisa ser alcançado pela graça de Deus, mas cuidado, que muitas dessas obras da carne podem estar presentes na vida de uma pessoa extremamente religiosa. Então o religioso, ele também, aquele que busca viver debaixo da lei pelo seu próprio esforço, está igualmente desagradando a Deus, e cuidado, porque esse mal é mais perigoso do que o libertino. Quando você está no mundo largado, você já sabe que está todo errado. Mas quando você está na igreja e está fazendo as coisas na força do teu braço, achando que você está arrebentando, todo orgulhoso, cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de facções, de discórdia, se achando melhor do que os outros, egoísmo, inveja, tudo isso. Muitas vezes a gente não enxerga que a gente está longe de Deus, mesmo estando na casa do Pai. Mas se pertencemos a Cristo, vamos crucificar a nossa carne com as suas paixões e desejos, sejam paixões e desejos de cunho libertino e imoral, sejam paixões e desejos pela religiosidade humana, e vivermos pelo Espírito. Isso é viver pelo Espírito, é deixar que o fruto cresça, amadureça, floresça em nossas vidas, e glorificar a Deus, porque Cristo morreu por nós. O que vamos participar agora, a ceia do Senhor, ela aponta para isso, irmãos. Porque tudo isso é possível, irmãos. Desenvolvemos essas características do fruto do Espírito, porque Cristo morreu por nós naquela cruz. Porque Ele morreu, e aí Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, e aí depois Deus enviou o Seu Espírito para nos convencer e para moldar em nós o caráter de Jesus, irmãos. Há um propósito maior para a sua vida, meu irmão. Há um propósito maior para a sua vida, minha irmã. Maior do que ter status desse mundo, maior do que ter likes nas suas redes sociais, maior do que você aparecer para todo mundo, maior do que você ser melhor do que os outros, maior do que você ter mais dinheiro, mais fama, mais bens do que os outros. Há um propósito muito maior para a vida de nós cristãos, que a imagem e semelhança de Cristo seja forjada em nós. Isso é obra do Espírito Santo. Porque a melhor forma de você exemplificar o fruto do Espírito é a pessoa de Jesus. Você quer exemplificar alguém que manifesta o fruto do Espírito em plenitude? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você, como é Jesus? Ele tem olhos azuis, tem cabelos loiros, compridos, ele é alto, ele é baixo, ele é moreno. Ele devia ser bem moreno e mais baixinho, como a característica dos palestinos, dos judeus dos seus dias. Mas você não precisa se preocupar em descrever a aparência física de Jesus, até porque não temos como fazer isso. Mas você pode falar, o meu Jesus, ele é pleno em amor, em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Porque o fruto do Espírito é uma imagem clara de nosso Salvador, e é o que Deus deseja para a minha vida, é o que Deus deseja para a sua vida, que sejamos semelhantes a Jesus. Então feche seus olhos, faça a sua oração, os irmãos que vão servir a ceia podem vir à frente.